Olá, olá, tudo bem? Vamos estar dando início aqui ao curso Rota 66, viajando pela Bíblia de Gênesis até o livro de Apocalipse. Estaremos aqui na aula de número 17. Observamos que já chegamos na aula de número 17. As coisas passam muito rápido. Eu louvo a Deus pela sua vida, por você também estar acompanhando esta viagem de Gênesis Apocalipse e pelo seu esforço de estar até aqui. E eu quero dizer para você que qualquer dúvida que você tiver nessas aulas ou outras aulas, você faça a sua pergunta aí na descrição do vídeo e nós com certeza estaremos tentando, na medida do possível, tirar as dúvidas. Vamos lá para a aula de número 17. Nós aprendemos na aula passada acerca de Ló, que ele foi para a caverna e também no momento que Deus pede para que ele saia, o anjo pede para que ele saia ali de Sodoma e Gomorra, e ele saiu para que Deus pudesse destruir aquela cidade. E agora nós vamos estar aqui aprendendo e vemos qual é o cenário que está acontecendo neste momento. O cenário é: Ló está aqui nessa cidade por nome Zoar. Aqui você já aprendeu que é Sodoma e Gomorra, mas ele pede para ficar nessa cidade por nome Zoar. E Deus fala: fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso a cidade foi chamada Zoar. Capítulo 19, versículo número 22. A cidade de Zoar. E vamos ver aqui a origem dos povos moabitas e amonitas. Onde foi as suas origens? Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas duas filhas, porque receavam permanecer em Zoar. Habitou numa caverna e com ele as duas filhas. Nós observamos aqui que Ló, ele estava com receio de permanecer em Zoar, com medo da retaliação, provavelmente, porque aquela cidade foi destruída, aquelas duas cidades, Sodoma e Gomorra. Provavelmente ele achou que as pessoas poderiam culpá-lo pela destruição daquela cidade, porque Deus tirou ele dali, ele e a sua família, então viria a retaliação. Por este receio, a Bíblia diz que ele não quis permanecer ali. E ele foi habitar numa caverna, ele e as suas duas filhas. E vamos ver o que aconteceu nesta caverna. Então a primogênita disse à mais moça: nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, façamo-lo beber vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Vemos aqui um plano terrível que parte dessas duas moças. E aqui a Bíblia dizendo que partiu primeiro esse plano delas, da primogênita. E a ideia é: nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco. Não sabemos por que ela disse isso, esta frase, não há homem na terra que venha unir-se conosco. Talvez ela imaginando que aquela destruição que estava ali em Sodoma e Gomorra seria em todo o mundo. Talvez na mente delas, Deus tinha destruído todo mundo, não somente aquela região, aquela cidade de Sodoma e Gomorra, mas na mente dela poderia ser que ela estava achando que não teria mais homem, e ela disse para unir-se com elas, segundo o costume de toda a terra. Qual era o costume? O costume é conservar a descendência. Então aqui a preocupação delas não era o ato sexual propriamente dito. Às vezes nós observamos e achamos que essas meninas eram depravadas por estar morando também naquela cidade de Sodoma e Gomorra, poderia estar aprendendo a depravação de Sodoma e Gomorra,
mas na realidade essas meninas eram virgens, donzelas, porque quando aqueles homens foram até a casa de Ló para tentar ter relações sexuais com aqueles anjos que eles achavam que eram dois homens que estavam ali na casa de Ló, Ló ofereceu as suas duas filhas, donzelas, virgem, para aqueles homens. Então essas meninas não eram as meninas depravadas, as meninas virgem, mas a motivação deste ato terrível que elas planejaram, a mente delas era conservar a descendência de nosso pai. Muitas vezes nós vemos algo na Bíblia que nós não entendemos e nós nos escandalizamos. Mas nós temos que entender a cultura judaica também para que nós possamos entender um pouco dessas passagens difíceis que para nós hoje aqui no Ocidente é difícil de entender, que jamais e a gente vai permitir uma coisa dessa, né, aqui no Ocidente, mas ali no Oriente eram os costumes na realidade. Ainda que era costume que não era aprovado por Deus, mas pelos costumes locais, nós observamos aqui que Deus, ele também fica em silêncio. Então o projeto era, façamos-lhe beber vinho e deitemos com ele. Não sabemos, não dá para imaginar como foi este ato, porque era embebedar o seu próprio pai, para que tenha relações sexuais com elas, para que elas tenham descendência, porque na época, neste ambiente que eles viviam, uma pessoa sem descendência é como que fosse maldita, ou estava carregando a maldição. Então na mentalidade delas deveria achar que o pai dela morreria como maldito por não ter descendência, e ela estaria fazendo bem pelo seu próprio pai. Então o contexto dessa história era essa. Então elas não estavam fazendo aqui essa relação sexual com o pai por depravação, ou seja, também por desejos sexuais, mas sim para conservar a descendência, como era o costume da época. E vamos ver aqui, e teve a primogênita um filho, e chamou seu nome Moabe. Este é o pai dos moabitas até o dia de hoje. E a menor também teve um filho, e chamou seu nome de Beami. Este é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. O dia de hoje, na realidade, até foi quando foi escrito esta passagem. A primogênita teve Moabe, que surgiu os moabitas. A menor, a mais nova, teve Benjamim, que surgiu os amonitas. E nós observamos que esta nação, os moabitas e os amonitas, foram nações que foram deram grandes problemas para a nação de Israel. Os moabitas e os amonitas. Nós vamos observar que quando eles vão entrar na terra prometida, lá no livro de Números, nós vamos observar que os moabitas, os amonitas, eles se uniram para não deixar que Israel passasse pelas suas terras. Nós vamos aprender lá na frente. Isso tudo partiu deste mal que foi acontecendo entre Ló e suas duas filhas. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas e amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem case elas convosco. E nós observamos aqui que uma proibição que o povo de Deus, o povo de Israel, casasse com moabitas e amonitas. Era um povo que estava sempre no encalce do povo de Deus. E haveria esta proibição lá no livro de Reis, capítulo 11, versículo 1, para você ver da onde surgiu este link aqui, que nós colocamos essas passagens para dar maior entendimento quando nós chegarmos lá no livro de Reis, para nós sabermos quem é este povo. Quando nós falarmos lá dos moabitas, os amonitas, então nós vamos saber a origem. Isto é muito importante, esses links, para que nós possamos ter uma maior compreensão dos textos a seguir. Agora nós vamos aprender aqui também uma outra lição muito importante de Abraão.
Abraão, agora ele vai para Gerar, esse local Gerar, aqui perto do deserto de Negueb. Interessante, no capítulo 12, versículo 10 ao 20, a Bíblia diz que Abraão foi também ali para o Egito, e Faraó, e Deus feriu o Faraó com grandes pragas, não somente a Faraó, mas a sua casa. Por quê? Porque ele chega até ali e fala que Sara é a sua irmã. E ele, com medo ali, sabendo que aquele povo é um povo que não temia Deus, e era um costume da época que os faraós, ele tomava aquelas mulheres que ele gostaria, e se as mulheres fossem casadas, eles matariam. Então ele fala para sua esposa Sara para que ela dissesse que era irmã, para que Deus pudesse conservar ele em vida. E ali Deus ele fere Faraó com grandes pragas, não somente ele, mas a sua casa. E de repente Faraó vai lá e chama Abraão e fala: Abraão, por que você fez isso comigo? E Abraão fala: não, realmente ela não é minha esposa, ela também é minha irmã, filha do meu pai, somente do meu pai, não da minha mãe. E seguindo essa história, nós observamos que Abraão ele mente, com medo de morrer. Ele chega ali e mente. Agora a segunda vez ele faz a mesma coisa. A mesma coisa. Mas a Bíblia diz que certa noite, no capítulo 20, versículo 3, Deus veio a Abimeleque, que era o rei daquele local, e veio através de um sonho e lhe disse: você morrerá. A mulher que você tomou é casada. Deus ele fala para Abimeleque, ele revela para Abimeleque, mas Abimeleque, que ainda não havia tocado nela, diz: Senhor, destruiria um povo inocente? E ele começa a relatar: não foi ele que disse que ela seria a sua irmã? E Deus fala: porque eu vi a sinceridade do teu coração, Abimeleque, eu impedi que você pecasse. Interessante essa passagem, que Deus fala desta maneira. Então nós observamos que Deus ele conhece o coração, ele visita os corações, e sabendo que o coração daquele rei ímpio, porém um coração de uma pessoa sincera, um coração de uma pessoa que queria fazer as coisas certas, Deus ele impediu que aquele rei ele pecasse. E nós observamos, nós aprendemos também com esta lição que Deus ele dá-nos muitos livramentos, e vendo a intenção dos nossos corações. Deus, vendo a intenção do teu coração, ele impede que nós pecamos, porque Deus ele tem que ver em nosso coração a sinceridade, tem que ver em nosso coração que nós estamos, ainda que estamos errando, mas nós estamos tentando fazer o melhor. É isso que nós aprendemos nesta passagem bíblica. Aí o que acontece? Este rei pede para que ele saia ali daquele local, e pede para ele morar em qualquer lugar, mas Abraão vai e ora por este rei, Abimeleque, e Deus dá a vitória. E a Bíblia diz que Deus fala, porque ele é profeta, e ele orará por ti, e você vai sarar. E ele pede oração para Abraão, Abraão ora, e Deus resolve o grande problema que ele tem feito, que ele fez ali. Então aquele rei despede ele para que ele pudesse morar em qualquer lugar daqueles locais ali. E ele sai. Mas observamos que no capítulo 20, versículo 12, diz assim: por outro lado, ela de fato é também minha irmã, filha de meu pai e não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Então observamos que houve aqui uma verdade misturada com mentira. A gente pode achar que ele apenas omitiu, ele não mentiu, mas sim, ele mentiu, porque a pergunta é: ela é sua esposa? Ele falou que não. Ele falou que era irmã. Mas a pergunta é: ela é sua esposa? Porque se ele dissesse que é irmã, mas também esposa, ele poderia morrer. Então, aqui houve uma mentira. E nós observamos, mas como que houve uma mentira aqui e Deus ainda consente que ele prospere, que ele mesmo mentindo, Deus ainda fica em silêncio. É igual nós falamos aqui nas aulas passadas. Deus não abençoa aqui Abraão por causa da mentira, mas apesar da mentira. Nós vemos aqui que Deus está trabalhando na vida de Abraão
Abraão, ele sai da Mesopotâmia, no meio de uns deuses falsos, qual servia ele e seus pais. Então nós observamos que Deus está tratando com ele aqui, é como que ele fosse um novo convertido, e Deus está trabalhando. E Deus não vai cobrar de uma pessoa que não conhece, uma pessoa que não tem o conhecimento total dele, como que ele estivesse. E nós vamos aqui estar vendo na vida de Abraão que Deus está moldando aqui o caráter também de Abraão. E por isso que nós vemos aqui que Deus, ele fica em silêncio também. Vamos ver aqui. Agora vamos ver aqui o nascimento de Isaac. Agora vem o filho da promessa, aquela promessa que Deus fez lá no capítulo de número 12, 25 anos depois, vem um cumprimento da promessa que Deus faz. Demorou, mas chegou o grande dia. Nós sabemos aquele que Deus, ele fala, ele cumpre, passa tempo, passa horas, mas Deus, ele cumpre a sua palavra e agora vai cumprir o projeto que Deus tem, e não somente o projeto que Deus tem, mas a promessa que Deus prometeu a Abraão. As coisas agora vão se cumprir, vão se encaixar na vida de Abraão. E diz assim: visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera. Olha, interessante. Visitou a Sara, como lhe dissera. Deus falou, Deus cumpre. E o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido, porque Deus cumpre com verdade aquilo que ele promete. Passa tempos e estações, mas a palavra do Senhor, ela permanece para todo sempre. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Então nós sabemos que as coisas acontecem no tempo que Deus determina. E muitas vezes nós queremos o nosso tempo, nós determinamos o tempo, nós determinamos a hora, o local, as estações, mas tudo acontece no tempo de Deus. Tudo acontece no relógio de Deus, no kairós de Deus, na vontade de Deus. E aqui aconteceu no tempo determinado que Deus lhe falara. Deus tem um tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol. Deus determinou tudo, e tudo está no relógio de Deus, e tudo está nos projetos de Deus. E aqui também não é diferente na vida de Abraão, e também não é diferente na minha vida, não é diferente na sua vida, que tudo aquilo que Deus falou, Deus, ele vai cumprir no tempo determinado. O tempo que Deus marcou, o tempo que Deus escreveu, o tempo que Deus determinou. E agora vai. Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaac, seu filho. Então nós observamos que quando ele saiu ali de Harã, ele tinha 75 anos. E nós observamos que quando ele teve o seu filho, Ismael, ele tinha 86 anos. Agora ele tem 100 anos. Então, 25 anos depois que Deus prometeu para ele um filho, agora nasce o filho. Aí ele disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. Nós observamos aqui também que muita gente, ele coloca o nome dos filhos, achando que o nome vai mudar a personalidade da criança. Mas quando ela coloca um nome aqui, ela já coloca o nome da personalidade da criança. Então quando nós colocamos o nome nos nossos filhos, não quer dizer que o nome vai mudar. Mas quando o povo de Israel colocava o nome já estava relatando ali a personalidade da pessoa. Quando Deus ele muda o nome de Jacó, que é enganador, Deus fala: o seu nome agora é Israel, porque lutaste com Deus. Então o próprio nome ali foi escolhido por causa da sua personalidade. Então cada nome é escolhido pela personalidade da pessoa. Não a pessoa é escolhida por causa do nome. E às vezes nós vemos que hoje em dia pessoas procurando nomes bonitos, nomes que têm um significado bonito, para ver se coloca no nome da criança, mas não é o nome que muda a criança, mas a criança que muda o nome. E aqui colocou o nome
de Isaac, porque significa riso, motivo de riso. Então, todas as vezes que Deus ele vai dar uma benção para um povo israelita, ele sempre lembra colocando o nome da criança pela circunstância, o que está acontecendo no momento, que nós vamos ver muito isso aí acontecendo. Então o motivo ali seria motivo de riso, de alegria, ou até mesmo esse riso como fosse um riso de ironia, não importa, mas ela colocou o nome de Isaac, porque significa riso. E depois que acontece isso, agora vai haver um grande desentendimento. Um grande desentendimento. Qual é esse desentendimento? E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaac foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. Disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Nós vemos aqui que ele estava zombando. E aqui a Bíblia diz que quando ele foi desmamado, quando é? Segundo a história judaica, uma criança era desmamada com 3 a 7 anos. Vamos fazer um cálculo aqui, se fosse com 3 anos. Ele foi desmamado com 3 anos. Então nós observamos aqui que Isaac, que Abraão ele teve a Ismael com 86 anos. E teve Isaac com 100. Se ele desmamou 3 anos depois, ele teria 103 anos. Abraão teria 103 anos. Menos 86, porque ele tinha 86 anos quando teve Ismael. Então, Ismael teria aqui aproximadamente 17 anos. Já era um rapazinho já. E quando ele estava nessa festa aqui, ele começou a zombar. Não sabemos qual é o motivo, que tipo de zombamento que ele estava fazendo, mas ele estava zombando. E esta foi a razão deste grande problema. Vê que sempre uma escolha, ela traz consequência. Sempre a escolha traz consequência. Nós observamos que quando Sara, no capítulo 16, ela oferece Agar para o seu esposo, para que tivesse um filho, que o filho fosse dela. Já começaram ali, ela também desprezando Sara, no capítulo 16, Sara manda ela embora. E quando ela vai para o deserto, o anjo o encontra e o anjo pede para ela voltar e se humilhar perante a sua senhora. Ela volta. Agora, depois de muitos anos, depois de 17 anos, acontece de novo este desentendimento. Então, eu sempre vou falar, eu vou continuar, eu vou repetir, que no princípio Deus criou homem e mulher para um casamento não de bigamia, poligamia, mas o casamento seria entre o homem e uma mulher. E todo casamento que nós vemos na Bíblia que tem a bigamia ou poligamia tiveram problemas. Aqui não é diferente. Tem um problema familiar, um conflito familiar. Por quê? Porque saiu da origem, saiu do princípio divino. O princípio divino é que o homem tivesse somente uma mulher e vice-versa. Agora vem esse desentendimento. E nós observamos que Abraão e Sara saiu Isaac, que saiu os israelitas, os judeus. E Abraão e Agar saiu os ismaelitas, que são os árabes. Os árabes até hoje são grandes inimigos de Israel. O islamismo, a religião do Islã, que traz sempre problema para o povo de Deus, para o povo de Israel. Por quê? Por causa de uma escolha. Então isso nós aprendemos também, que a nossa escolha hoje vai determinar o que seremos no futuro. O que a nossa família, o que nosso... lá na frente, o que vai acontecer entre os nossos familiares. Por quê? Por causa de uma tomada de decisão errada.
Então tudo que nós fazemos, nós temos que fazer ciente daquilo que estamos fazendo, para nós não tomarmos decisões erradas. Depois que aconteceu tudo isso, aí vem uma outra grande história. E qual é essa grande história? A prova de Abraão, no capítulo de número 22. Interessante que no capítulo 22, Deus ele chega até Abraão e diz: toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Deus agora vai pedir Isaque. Deus que deu Isaque como o filho da promessa, este mesmo Deus que deu Isaque como filho da promessa, Deus ele chega e pede Isaque. Agora, nós observamos o porquê que Deus pede. Por que Deus pede? E essa prática também que Deus está pedindo, será que na cabeça de Abraão, como foi? Como foi? Será que foi uma novidade para Abraão? Nós sabemos que não, que Abraão saiu da Mesopotâmia, ali tinha vários deuses, e era um costume dos povos ali entregar os seus filhos para os deuses da época. Então para Abraão não foi algo diferente, mas a diferença aqui, porque era o filho da promessa. A diferença aqui porque era o único filho, Deus tinha prometido que esse único filho seria como uma areia do mar. E como Deus ele dá este filho, o filho da promessa, agora Deus ele pede este filho. E por que será, nesse cenário, por que será que Deus ele está pedindo esta criança? Eu acredito que Deus ele está pedindo esta criança porque Abraão, ele começou a gastar tempo com Isaque. Imagina Abraão, depois de 25 anos, que Deus ele faz a promessa que ele teria um filho. Aí depois na sua velhice, ele tem um filho. E aquele filho é tudo que ele tem, o filho da promessa, aquilo que Deus deu, um presente de Deus. Você já observou que quando uma pessoa se torna um avô ou uma avó, nós sempre dizemos que ele estraga os netos. Por quê? Porque o pai, quando ele tem uma criança, ele está trabalhando, ele não tem tempo para estar curtindo o seu filho. E quando ele tem já seus netos, ele já está aposentado, ou quase aposentado, então ele começa a bajular os seus netos, porque ele não teve tempo para seus filhos. Por isso que nós falamos, eu brinco até que os avós, ele estraga os netos, porque ele quer dar o carinho que ele não deu para o seu filho. Agora imagina, aqui Abraão tem aquele filho, não somente como filho, mas como um avô, o único filho. Com certeza ele estava bajulando, com certeza ninguém poderia tocar ali em Isaque. Mas Deus observando aquela cena, Deus observando talvez até um pouco de idolatria que Deus estava vendo, que ele estava ali com Isaque. Então quando Deus ele fala, toma o teu filho, ele poderia pensar que é Ismael, mas ele fala o teu único filho, Isaque. Ele já chama pelo nome, a quem tu amas. Ou seja, Senhor, mas eu amo esta criança. Deus sabe que ele ama. E Deus já falou que é o único, o nome seria Isaque, e o filho ali que ele ama e ama muito. E vai-te à terra de Moriá e oferece ali um holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Interessante que quando Deus ele manda sair, mais uma vez, Deus manda Abraão sair, sem rumo. E ele sai sem rumo. Ele vai andando, ele pega o seu jumento, ele pega o seu servo e começa a andar. E a Bíblia diz que foi numa viagem de 3 dias, até que ele chega a um local e Deus fala, e aqui o local. E ele pega e deixa os seus moços ali embaixo, e ele fala, eu vou até ali adorar o Senhor e voltaremos. E ele falando ali que ele voltaria, ele estava acreditando que Deus estava pedindo aquela criança, mas Deus poderia até ressuscitar aquela criança, até mesmo das cinzas, Deus podia trazer de volta. Então nós observamos que Deus,
Ali estava sendo honrado pela fé de Abraão, que Abraão estava acreditando na ressurreição, que Deus podia ressuscitá-lo ali. Ressuscitar verdadeiramente. Quando a Bíblia diz que é uma das terras de Moriá, nós colocamos alguns lugares aqui, diz aqui também o Templo de Salomão também foi construído aqui nesta região. Observamos que a região aqui, onde foi construído também o Templo de Salomão, o mesmo lugar onde foi ali o sacrifício também de Isaac. Observamos aqui que aqui é a mesquita de Islã, onde está o islamismo, que eles acreditam que aqui tem a pedra de Meca, que Maomé foi ascendido aos céus neste local. E aqui sabemos que aqui era o lugar do Templo de Jerusalém, que foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Só sobrou os muros do templo. E esses muros ficaram aqui na região da Palestina, onde também o povo de Deus, ele só sobrou esse local. É um local sagrado, um lugar santo, um local onde eles oram. A única coisa que restou para os judeus, para o povo de Deus, para a descendência de Isaac, foram este muro, onde ele se encontra até hoje e onde ele faz as suas orações e ficou um lugar sagrado. Mas Deus tem a promessa que o templo de Deus será restaurado neste local. E este local onde também foi ali oferecido Isaac, é o local onde o templo de Deus estava aqui, o templo de Herodes, onde o terceiro templo também vai ser construído neste local. É o local da promessa de Deus. E o tempo determinado também vai acontecer. Então, hoje só tem os muros das lamentações, infelizmente, aqui para o povo de Deus. Nós observamos aqui em 2 Crônica 3:1, diz assim: começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi, seu pai, lugar que Davi tinha designado na eira de Ornã, o Jebuseu. Então nós observamos que foi no Monte Moriá. Quando ele sobe até aquele monte, por nome é um dos montes de Moriá, e diz a Bíblia que quando ele chega àquele local, aquela criança olha para o seu pai. Provavelmente muitas vezes ele viu que seu pai estava fazendo holocausto, sacrificando ao Senhor, e ele ajudou muitas vezes. E ele começa a observar, ele fala: eu vejo aqui a lenha, eu vejo o fogo, eu vejo aqui a machadinha, o cutelo, mas o cordeiro. Imagina o coração de Abraão neste momento, quando aquela criança, aquela adolescente, ele faz essa pergunta: mas o cordeiro, pai? E Abraão ali, com o coração cheio de tristeza, ele disse: o cordeiro para si, Deus, ele proverá. E a Bíblia diz que quando ele levanta a sua machadinha para sacrificar Isaac, o anjo bradou dos céus. E o anjo disse: agora eu sei que tu temes a Deus. Não faça tal coisa. E quando Abraão ele olha assim para os espinheiros, ele vê ali um carneiro no meio dos espinhos. E aquele carneiro estava amarrado. E ele foi até aquele carneiro, pegou aquele carneiro e sacrificou ali no lugar de Isaac. Deus, ele preparou o substituto para Isaac. Deus, ele preparou o sacrifício. Quando Abraão, ele entrega aquilo que ele mais amava. Quando Abraão ele desprende daquilo que o prendia, Deus o liberta. Deus não quer nada de Abraão, Deus não quer nada nosso. Deus ele quer que nós verdadeiramente servimos a Ele de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso corpo. Deus ele só quer sinceridade de nossas vidas. Agora a pergunta é: Deus aceita sacrifícios humanos? Com certeza, Deus não aceita sacrifícios humanos. Mas o que foi, então, por que Deus ele pede aquele sacrifício humano? Tem 3 propósitos, né, que nós vemos aí. Primeiro, testar Abraão. Depois, expressar aborrecimento de Deus contra os sacrifícios infantis.
e exibir Cristo, o Cordeiro de Deus. O grande propósito é trazer Cristo como o Cordeiro de Deus. Como Deus aqui, ele preparou o substituto para Isaac. Aquele carneiro que estava ali, aquele cordeiro que estava ali, que Deus preparou. Mas nós vemos no capítulo 8, versículos 55 e 56 adiante, que Deus ele fala para os fariseus, para os judeus. E Deus fala, ora, Abraão ele viu o meu dia, exultou e alegrou. E eles falaram, mas como você pode dizer que Abraão viu o seu dia que você não tem nem 50 anos? Eles não entenderam que quando Jesus estava falando, provavelmente Jesus estava falando deste ato. Que quando ele falou, se o cordeiro para si, Deus proverá, ele fala para aquela criança. E quando ele olha, ele vê aquele cordeiro, ele vê aquele animal preso. E aquele animal era substituto para o seu filho, que aquele filho seria o filho da promessa. Se aquele filho morresse, nós não estaríamos aqui hoje. Mas Deus preparou um substituto que é um cordeiro. E Abraão se alegrou quando viu o dia do Senhor. Provavelmente quando ele olha aquele cordeiro, ele não vê um cordeiro. Ele vê um homem sendo sacrificado. Ele observa que tem um homem sendo sacrificado e se alegrou porque alguém se entregou por Isaac. E quando eu olho assim, eu observo também que quando João Batista estava ali batizando, a Bíblia diz que ele fala, pessoas vinham para ser batizado e de repente ele olha e não vê pessoas, ele vê uma pessoa, mas na fisionomia de um cordeiro. E ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João Batista não via uma pessoa, ele via um cordeiro naquela fila daquele batismo. Aqui eu vejo o contrário. Abraão não vê um cordeiro, não vê ali aquela fisionomia de carneiro. Mas ele vê um homem sendo sacrificado pelo seu filho, ou que seria sacrificado pelo seu filho. Ao invés de ele ver um carneiro, ele vê um homem que é o substituto. E ele se alegrou porque Deus preparou o substituto ali para Isaac. Como Deus preparou o substituto para mim e para você. Porque eu deveria ter morrido. Mas Deus ele preparou o seu filho, que é o substituto, e colocou em meu lugar e em seu lugar. Então disse Deus, toma seu filho, seu único, Isaac, a quem você ama. 22:5 diz, disse ele a seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Ele fala aqui no plural. Ele disse para o seu servo, nós vamos voltar. Ele acreditava. A Bíblia diz em Hebreus 11:17 que pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaac como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava pronto de sacrificar o seu único filho. E Hebreus 11:18 diz, embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaac, a sua descendência será considerada. No 19 diz, Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos. E figuradamente recebeu Isaac de volta entre os mortos. Abraão levou em conta que Deus podia ressuscitar. Abraão já acreditava na ressurreição. Abraão, nosso pai na fé, ele disse, ainda embora que tivesse dito por meio de Isaac, a sua descendência será considerada, ele acreditou que ele subiria, mas ele subiria ele e o filho, mas ele não voltaria, ainda que Deus o cobrasse, ainda que Deus cobrasse que ele fizesse o holocausto ali, mas Deus poderia ressuscitar ele dos mortos, das cinzas, e ele não ia voltar sozinho. Ele acreditava nessa promessa.
E através dessa crença e dessa promessa, Deus honrou. E com todos nós somos da mesma maneira. Nós temos que acreditar. Se Deus deu e Deus pediu, Deus, ele com certeza, ele sabe daquilo que está fazendo. Muitas vezes nós ficamos confusos com quando Deus ele diz algo para nós e quando passa 2 dias, 3 dias e as coisas não acontecem e parece que as coisas pioram e nós desacreditamos, mas que nós possamos estar sempre acreditando que aquele que fez a promessa, ele é poderoso para cumprir toda a promessa. Então chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar sobre ele, dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e deitou no altar em cima da lenha. Interessante que a criança aqui também ele deita. Essa criança poderia sair correndo, achar que o pai estava louco, mas essa criança também obedeceu ao seu pai. Eu não sei como foi que Abraão convenceu para que ele deitasse em cima daquele altar, mas ele deitou em cima daquele altar porque ele também acreditava no pai, que tinha também um testemunho e um testemunho de fé. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelo chifre. Quando Abraão, ele oferece seu filho. Quando o anjo chega até Abraão e fala, Abraão, não faça tal coisa. Abraão, ele olha ali naquele arbusto e vê um carneiro preso pelo chifre no arbusto. Foi lá, pegou e sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Substituiu ao seu filho. Jesus, ele é o nosso substituto. Primeiro, Deus, ele prova para depois aprovar. Deus, ele faz essa grande provação de Abraão para depois aprovar. Nós observamos que a partir desse momento, Deus, ele começa a dizer que Abraão fez uma obra tão magnífica que Deus, não podendo jurar para uma outra pessoa maior do que ele, Deus jurou por si mesmo. Porque Abraão, ele entrega aquilo que é mais importante. Abraão entrega aquilo que ele mais amava, aquilo que ele mais era apegado. E nós vemos que ele ofertou aquilo que era tudo para ele. E o próprio Deus, a maior oferta também, a maior oferta, quem deu foi o próprio Deus, que deu seu único filho. Foi a maior oferta já dada em todos os tempos. Foi Deus que ofertou. Ofertou em favor da sua vida, em favor da minha vida. Deus, ele entregou aquilo que é mais importante, por minha causa, por sua causa. E nós devemos entregar também aquilo que é mais importante em nossas vidas, pela causa de Deus, pela obra de Deus. E que esse estudo possa ter enriquecido o seu elevo espiritual. E que este estudo, verdadeiramente, nós possamos aprender na vida de Abraão, nós possamos aprender nas nossas vidas também, que Deus, ele não quer nada nosso. O que Deus, na realidade, ele quer é a nossa sinceridade. O que Deus realmente ele quer é que nós colocamos ele em primeiro lugar e que nós servimos de toda a nossa alma, de todas as nossas forças. Porque nós devemos servi-lo com o de melhor que nós temos. Se o próprio Deus ofereceu o melhor, nós também temos que oferecer o nosso melhor. E eu não sei qual é o seu melhor, mas com certeza nós sempre temos o melhor para dar. E eu quero que você fique com esta palavra no seu coração, tá? E nós estamos terminando esta aula e eu aguardo você na aula de número 18, na próxima aula, tá? Se Deus quiser, nós estaremos lá na próxima aula. Qualquer dúvida, deixa aí na descrição do vídeo e eu estarei respondendo, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Eu aguardo você na próxima aula, se Deus quiser.